encontro já gravado no turno da terça-feira matutina, mas fica também que professora Fernanda, olha só, em boa hora, né, aqui também dando o seu boa tarde. Boa tarde, professora Fernanda. Não sei como é que você, não sei como está Boa na tarde, regional moça. de som, Estou de vídeo. escutando. Talvez você escute um barulhozinho, mas boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Prazer estar com vocês também. Vai ter aluno meu aí com você hoje, Priscila. Hoje você vai ser nossa anfitriã. Combinado. Estou pronta. Apostos. Posso Então, botar a guarda querida. pessoal, uma vez já em gravação aqui, vou compartilhar um documento para orientar as nossas comunicações, encaminhamentos dessa reunião. Nós teremos movimentos bem importantes no sentido de esclarecimentos, né? Com uma pauta muito objetiva, né? E aqui sempre numa relação dialógica, no sentido que vai ser extremamente importante essa visualização de como a escola está recebendo, vivendo esse momento, né? Nós também, né? Após já uma reorganização de calendário ou fechamento do calendário dos primeiros semestres. Então, é com essa sensibilidade, né? Eu acho que também outro mote, né? Eu falei hoje de manhã que estava muito inspirada pelo Esperançar Freiriano, mas vou trazer também outra. A cada encontro, Alberto, vem aqui, né, inspirações diferentes, mas sensibilização também, né? No sentido da nossa escuta, no sentido da nossa partilha, de como nós também estamos sendo atravessados nesse momento, né? Então, vamos iniciar com uma pauta, né, que traz dois momentos importantes. O primeiro é no sentido da reposição, né? Aliás, da composição, né, a recomposição da nossa formação. Então, nós temos aqui, né, um momento de fechamento para aqueles que estavam em atividades na sala de aula, né, em suas disciplinas e também no namoral, mas temos também um contexto de retomada, né, de muitas escolas. Então, são vários cenários e várias análises nesse movimento. Então, a primeira parte é relativa à nossa formação como professores inscritos no percurso da EAP, né? Como nós vamos fazer essa composição, recomposição, a nossa certificação também. E o segundo momento, relativo às nossas entregas e ações do Namoral na escola. Então, são informações que vão impactar bastante, né, da nossa atuação, seja nesse movimento agora de retomada ou movimento também de fechamento. Seja bem-vindo também, professor Adilson, né? Iniciamos, né, a nossa acolhida com música, né, com a ideia da conexão, com a ideia do coletivo, do quanto que ele é potente e transformador. E o nosso convite a uma reflexão sensível, a uma postura de resiliência, a uma releitura também da vida e a possibilidade, né, e a necessidade de transformação constante vai vai ditar, na verdade, né, serão aqui os nossos acordes da nossa tarde, né? Serão os acordes da nossa tarde. Então, um convite, né, de como iremos receber essas orientações, tanto da formação quanto das ações do projeto realizado na escola, né, é justamente na transformação, a transformação que é a certeza, né, da nossa vida. Né? Essa é a grande certeza, né? A transformação do nosso processo, nossos ciclos. Então, de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte,
da procura, um encontro. Então, observando, né, que o nosso caminho é de constante transformação, né, o nosso caminho, ele tem uma certeza que são os obstáculos, são as superações, as descobertas, né, e muito me presentifica, né, a queda que pode ser um novo movimento, né, o inesperado que pode ser uma oportunidade, né, e também até mesmo no que nós consideramos nesse momento um obstáculo, um desafio, mas um instrumento, porque não observar como uma nova ferramenta, né, de auxílio, uma nova ferramenta, um novo recurso, um arranjo, ou melhor, um rearranjo, uma reorganização, né, da nossa caminhada aqui, da nossa trajetória. Então que nesse movimento, né, da retomada das ações do Namoral, ou fechamento das ações do Namoral e das nossas, né, ações dentro da escola no primeiro semestre, né, observando aqui as particularidades de cada cenário, mas seja essa oportunidade, né, de transformação com bom ânimo, né, professor Alberto? Hoje nós falávamos, e desde terça-feira estamos falando bastante da versatilidade, da necessidade de saber dançar, né? Saber dançar. Pegar o gancho aqui, eu comento, quem já esteve comigo sabe, eu vim de uma cultura familiar que dançar não foi ensinado. Então, eu acho incrível as pessoas que desenvolvem essa habilidade ou outras que já possuem certo talento, né, e conseguem progredir e trazem encanto para outros que estão assistindo. Como eu, por exemplo, sou um cabo de vassoura nesse sentido. Mas o que me chama a atenção aqui, né, e eu volto a mencionar, fazer da queda um passo de dança, é que nós temos que pensar quem conduz e quem é conduzido. E na dança existe isso. A pessoa que tem mais gingado, tem mais experiência, ou tem melhor habilidade desenvolvida a partir do talento, ela conduz. E outros muitas vezes ficam parados, simplesmente apreciando. Talvez seja este um momento para determinadas coisas. Nós, às vezes, podemos pensar que foi uma queda, aquilo porque acabamos de passar, e, na verdade, é um passo de dança. Se nós fôssemos pegar, estou pensando agora, por exemplo, na minha história de vida, no Noturno, uma peça de teatro, O Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, e tínhamos uma aluna que gostava de dançar. Ela estava estudando para ser professora de dança, então ela estudava todos os tipos de dança, todos os gêneros, estilos, e ela tinha verdadeiros guarda-roupas artísticos. E ela propôs para colocarmos, num certo momento da peça que nós adaptamos do original de Nelson Rodrigues, o tango, com aquela cena que é memorável de que há uma aparente queda e um segura o outro. E num equilíbrio perfeito que você fica pensando como é que consegue, então, nessa, entre aspas, medição de forças. E arrancaram aplausos assim, e ao final repetiram a dança, porque todo o auditório, numa pulpa, assim, num ovacionamento, né, um gosto de quero mais, solicitou. E ela e o outro dançarino, que era um convidado, e interessante que na dança que eles executaram, ela, como era professora, ele era aprendiz, e ela é que conduziu, apesar de ela ser aluna nas nossas salas de aula. Então vejam como é que é a vida, dependendo do ponto de vista que você tem, você é conduzido, condutor, mas se é uma aprendizagem significativa, você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E quem é que ganha com isso? O coletivo. Porque naquela noite,
a, sei lá, em que ano que foi isso? 2011, 12, talvez. Alguns de vocês nem eram nascidos, né? Para a profissão, não eram nascidos para a profissão. Ah, ela arrancou do auditório uma reação que não era esperado. Nós pensamos que a peça em si era, mas aquele ponto é que tirou do auditório essa reação. Então, que tal nós pensarmos que, por exemplo, aqui fala sobre a queda, a aparente queda ser um passo de dança, do medo uma escada, o rapaz que era um aprendiz, ele estava com receio, e olha que era um auditório pequeno, de 180, 200 pessoas. Aí você diz, como pequeno? É, de alunos e convidados, o auditório não comportava mais do que isso. Mas provavelmente ele iria se apresentar a muito mais pessoas, e do sono uma ponte. Então, sonhar, né, durante o sono, que faz recuperar, e aquilo ser uma ponte para você alcançar algo imaginado, que está só no sonho, então. E aí, na procura, um encontro. Quem sabe aqui, nesse encontro de hoje, em que nós temos 10 pessoas se encontrando, 11, né, 11 pessoas, professor Elvando, seja bem-vindo aqui. E nesses 11 encontros aqui, matematicamente, pensando, um exponencial, né, seria 11 elevado a 11, porque o primeiro encontro que se tem é a pessoa consigo mesmo. E agora eu também posso estender esse encontro para o meu próximo. Então, pensa quanto você vai poder produzir nesse segundo semestre a partir dessa idealização de transformar aquilo de aparente queda em um passo de dança, daquilo que poderia ser seu medo a uma escada, eu vou vencer este degrau. Então, quando você se sente cansado, você deita e dorme, sonha e forma uma ponte. No dia seguinte, você está reanimado, e aí você vai procurar um novo encontro, né? E aí nós usamos o fio condutor do namoral para nos levar a isso. Então, eu espero que seja assim, né? Nessa filosofia de vida que nos transforma em pessoas mais leves aí. Tá bom? Muito obrigado, né? Professor Elvando, seja bem-vindo. Ele é um veterano, como o professor Adilson aí, do Namoral lá no Miguel Arcanjo. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigada, Alberto. Aproveitando a sua fala, e nesse processo também daqui dos nossos 12 elevado a 12, né? Deixamos o espaço aberto, né? E é uma pergunta também, né? Qual a música está tocando em nossas escolas? Como estamos dançando nesse momento? Né? Como vocês estão recebendo esse momento, né? Escola em organização do fechamento do semestre ou a retomada das atividades. Esse movimento nosso agora de escuta, de leitura das nossas diversas realidades, ele é muito importante considerando o nosso planejamento conjunto, né? Considerando realmente uma construção coletiva, né? Então, como vocês estão recebendo aqui, né? Vejo várias regionais da várias escolas da professora Fernanda, do professor Alberto também. Então, como estamos nos organizando nesse momento, né? Fiquem aqui à vontade aqui, os professores, né? Professor Então, Germano, professor. Opa, boa tarde, Wellington. Como é que estamos aí nas terras do no CEF 4 CF4, Guará? no CF4 Guará, o que que aconteceu? É, quem fez greve vai continuar normalmente, vai ter um recesso no final de julho e início de agosto. Quem não fez greve, que é o meu caso, entra de recesso amanhã é o último dia, e depois recesso até a primeira semana de agosto. E aí, na primeira semana de agosto, já volta, já com o conselho de classe segundo bimestre. Já, inclusive, na primeira semana, no sábado, já vai ser reunião de pais.
E aí eu já retomei o projeto na moral, só agora estou aguardando que vai o dia D, os alunos estão preparando, tudo bonitinho. Mas eu não entrei de greve, então eu vou entrar de recesso agora. E o CF4, no período matutino, a maioria dos professores não entrou de greve. São poucos os professores que fizeram greve até o final. Já no vespertino, o colégio praticamente fechou. Então, no vespertino, que é a professora Amanda, que comanda na moral lá à tarde, ela, ela fez greve até o final, então só em agosto. Obrigada, Wellington. Realmente são todas essas variantes, né, da escola, no sentido assim, de alunos que estão entrando em recesso, né, de alunos que vão participar da reposição, né? Então, professora Analice e você de manhã, né, professora Amanda, nós vamos ter algumas possibilidades, algumas várias, na verdade, possibilidades para construir esse calendário e atividades, né, ainda juntos, né, considerando o dia D também, as parcerias que a gente já tinha estabelecido, com a presença do MC Singelo também. Vai ser um momento bem bacana a combinar, né, a organizar no CF4. Obrigada, Wellington. Então, de toda forma, esse encontro, né, hoje ele tem uma dupla funcionalidade também, porque é um fechamento do nosso percurso, né? De que forma? Considerando, Wellington, a sua fala até como gancho aqui, né, você que estava em atividade, né, em sala de aula, né, e considerando também o nosso calendário de encontros, o de hoje, né, é o 14º encontro, é o último encontro síncrono online, né, e nós temos aqui a finalização no caso do percurso planejado no início do ano, né, mas é claro que vamos falar também das formas de recomposição para os professores, né, que estavam ali no movimento, né? Então, o encontro de hoje, normalmente nós colocamos a data, o número do encontro, né? Hoje, intencionalmente, não temos o número do encontro, porque ele é o 14º do fechamento do percurso, mas também, né, é o nosso estabelecimento de contato das retomadas aqui das nossas atividades, né? Então, muito importante observar quantos cenários nós temos nesse momento, né? Então, obrigada, Wellington. Mas já deixo aqui também, pessoal, eu estou falando que é o último encontro síncrono online, mas o contato, ele continua. Não significa, né, desse momento de contato virtual, né? Juntos, presencialmente, estaremos, né, à disposição aí em julho, segundo semestre, a parceria de sempre. Obrigada, Wellington. Mas escolas, gente, nesse Por movimento, de nada. como vocês A estão professora Analice, por percebendo, exemplo, ela vai repor poucos dias, porque ela fez a greve e depois ela voltou. Então, ela também se não estou errado, é uma semana ou menos que ela vai ter que repor. maravilha, Wellington. Até isso também, né? As nossas particularidades com relação à quantidade de dias, né? Nesse momento. Eu ainda tive uma fala com a Analice no início, né? Para a gente reorganizar o dia, o próprio dia D, as ações da moral, né? Então, tinha algo nesse radar. Obrigada. Mais alguma realidade, pessoal, nesse movimento nosso de retomada ou fechamento? Deixe-me pontuar algo aqui. Eu sei que nós vamos mencionar, reforçar essa ideia, professor Priscila, mas assim, de vocês nos comunicarem assertivamente a real situação da escola e o desenvolvimento do namoral, tá? Porque nós precisamos dessa informação atualizada.
Alberto está com uma questão aqui também de conectividade, pois ele está na EAP, né? Então, Ah, que desculpa, eu travou um tô... pouquinho. Travou? Retornou, Alberto? Ah, desculpa. É que eu... aqui tá meio... Mas isso porque eu estou usando internet privada, tá? Que o meu bolso paga, porque a pública aqui é a lenha, tá? Mas retomando, não sei o que falhou, mas assim, de vocês nos informarem a, a real situação para nós ajudarmos nessa retomada. Então, vão ser expostos agora alguns pontos que são considerados essenciais, como, por exemplo, cumprimento de datas, de missões, as próprias missões, esses detalhes. Então, vá pensando o que você precisa nos informar ou informar ao seu formador para poder ser auxiliado e também nos auxiliar nesse encaminhamento. Tá bom? Para ter bastante atenção nesse momento, que não é só, nós vamos ter que, ou não vamos repor. O que importa para nós agora é em que pode ser, o que pode ser feito e em que nós podemos atuar para auxiliar, tá bom? Aproveitando, professor Alberto, a partilha, né? A professora Sueli colocou aqui no chat sobre o SED São José, né? Que ficou em greve por uma semana somente, né? Então, nesse espaço-tempo, né, o que foi possível ou o que se escolheu, né, no sentido de organização do projeto. O professor Adilson também falou fez um contraponto interessante também aqui no nosso chat, né, que o Namoral é muito bom, né, um projeto, mas vai de encontro mesmo, no sentido de conflito, né, contraditório com tantas realidades, né, e descasos no caso aqui de o descaso institucionalizado, né? Né? Então temos vários movimentos, né, nessa intenção. Mas eu também acredito, Alberto, que esse nosso espaço de também de situar como está o namoral na escola, do que foi possível, a gente consiga também aqui no meio na continuidade da nossa pauta, né? Eu tenho aqui o refresco, algumas aqui das escolas que eu tenho mais contato, por exemplo, a professora Helenice, no CF8 Guará, né? Lembro bem que trabalha com os nonos anos, fazendo um movimento bacana, né, Helenice, da construção, da conectando talentos, das potencialidades com os nonos anos, né? Então, tá fechado, Helenice. 7º ano, Sétimo, isso. 7º. Mas eu também trabalhei com sextos, aproveitando a temática, né, que seria do nosso dia D, eu trabalhei com sextos anos também, auxiliando, né? Assim, nós, colegas do CF8, estamos nos auxiliando mutuamente, né, no projeto. Então, eu trabalhei também com as turmas de sexto ano, porque eu tenho PD1 e PD2 com as mesmas turmas. Maravilha, Helenice. Então você deu continuidade, né? Você estava. Sim, sim, eu não interrompi o trabalho, não, Priscila. É, nós tivemos colegas de PD3 que fizeram a greve completa, Isso. mas eu e a professora Sandra, do CF8, nós demos continuidade ao trabalho. Então, assim, para o dia D, que o tema era brasilidade, nós fomos trabalhando com os meninos, né, atividades que podem ser usadas no dia D, né, na exposição do dia D, na montagem, né, do dia D para apresentar para a escola, o namoral. Maravilha, Helenice, que teve essa possibilidade de trabalho em conjunto, né? De realmente estabelecer essa parceria com os colegas né, das outras turmas faz Sim, muita diferença, é fundamental. O professor Alberto aqui levantou a mão também, professor Alberto.
Uma pergunta, professora Helenice. Nós não nos conhecemos, eu já trabalhei no CF8 há alguns anos, a realidade lá é outra, mas não quer compartilhar conosco, por exemplo, como é que se deu esse trabalho conjunto e o que vocês consideraram Uhum. como conteúdo de brasilidade? Conteúdo não quero dizer a coisa a ser ensinada, mas o que é o objeto que demonstra a brasilidade? O que vocês consideraram brasilidade para que os alunos entendessem para demonstrar isso no dia D? Porque esses compartilhamentos são importantes para nós da equipe entendermos porque o tema brasilidade foi Uhum. proposto e, por incrível que pareça, gerou muitas conversas na equipe Sim, sobre o que seria ou não. Então, por favor, se puder compartilhar conosco, seria é. excelente. Ah, sim. Eu cheguei ao CF8 esse ano, eu sou professora de contrato temporário. E, assim, eu fui muito bem recebida e com o projeto na moral. Para a brasilidade, nós propusemos para os meninos primeiro uma conversa do que seria a brasilidade, né? E aí eles falaram dos costumes, das tradições, das características particulares de cada região, né? Tanto na parte da linguagem, porque eu sou professora de português, né? A parte da linguagem. E nós fomos trabalhando. As propostas assim de trabalho, nós fizemos a elaboração, os meninos produziram um cordel, os meninos do 7º ano, um cordel com tema brasilidade. Então, eles criaram, eu trabalhei a tipologia cordel com os meninos, e eles produziram, né, o cordel sobre brasilidade, com a temática da brasilidade. Com os 6º anos, como eu estou falando, que eu aproveitei também o trabalho conjunto com os colegas, nós fizemos o cordel sobre o herói do CF8, né? Porque já tinha sido escolhido, os nossos heróis já tinha sido montado um mural com os heróis, a Liga de Heróis, né? Na verdade, que cada turma fez o seu herói, e nós fizemos das características do herói e os perrengues que eles iriam buscar no CF8. E os meninos citaram a falta de respeito, a falta de segurança, até mesmo o desinteresse deles pelos estudos. Então, como esse herói poderia, na verdade, vir a resgatar, né, a sanar toda essa problemática. Nós trabalhamos também com as lendas, desenhos de lendas, porque os meninos têm, muitos alunos têm uma habilidade muito grande para desenhar, mesmo aqueles que não tinham se empolgaram, e dentro da simplicidade, né, do traço não tão elaborado, do talento para o desenho, mas fizeram desenhos maravilhosos. E também eu propus a elaboração de uma nuvem de palavras que remetesse à brasilidade. Foi exatamente nessa roda de conversa, nesse debate, onde nós levantamos, né, as palavras importantes dentro da brasilidade, dentro do Brasil, dentro da sociedade, dentro de cada região. E aí os meninos fizeram uma nuvem de palavras também. Então, assim, nós desenvolvemos dessas formas. Os meninos também, eu propus para os meninos de 6º ano com o herói, que eles, na verdade, fizessem um poema com o herói utilizando os poderes desse herói. Então, o anel da verdade, o colar da justiça, o cinto da integridade, o capacete da cidadania, e que eles fizessem o poema, escrevessem. Eu também trabalhei a tipologia poema com eles, e eles fizeram o desenho também desses poderes, desse herói, né? Os poderes que seriam utilizados para vencer esses perrengues. Então, foram essas as ideias, na verdade, que nós trabalhamos, eu e a professora Sandra, lá no CF8. Helenice, que trabalho lindo e rico, né? Que experiência belíssima, até mesmo, né, aqui conversando, né, com o Obrigada. componente curricular de português. Gente, professora Sim, Helenice, ela tem uma trajetória assim incrível também com projetos, né? O amo professor o que tem projeto. essa professor que tem na veia a compreensão de projetos e a possibilidade de construção e de riquezas, né, que nós encontramos no diálogo com o aluno, até mesmo dos roteiros mais abertos,
né? Então, muito obrigada, Lenice. Perfeito. Depois a gente tem que fazer uma, tanto no dia D, né? Acho que oportunidade para amostra. Sim, E sabe o que eu acho, Lenice? Essas produções, eu sou muito entusiasta, né, das boas eu práticas também. na comunidade, né? Então, reunião de pais, daqui a pouco, né, tem que ser com a recepção, com uma acolhida de uma intervenção, por que não, né? Então, a intervenção dos cordéis ali, né? O varal do cordel, que é tão tradicional, Sim. né? Então, já instalações aqui permanentes das produções do Namoral na escola, né? Ficam aqui já pulando algumas ideias. Ai, Levar que também, ótimo. nós vamos ter, Lenice. Alberto, eu vou fazendo aqui as conexões já. Nós vamos ter movimentos importantes no segundo semestre, até mesmo da própria casa, né? Aniversário da EAP. Então, aniversário da EAP, há espaços para intervenções, para painel, né? Para os próprios professores. Né? Então, quem sabe, né? Quem sabe Quem sabe? articular, movimentar de acordo, né, com nossos braços também, mas visualizar, né, esses espaços, porque precisamos, né? É um privilégio exatamente, né, ter essa escuta e essa partilha, mas justamente a gente fala tanto, né, galera, desse movimento agora tão recente que é tão presente na vida do professor, que é um bombardeio, né, no sentido das nossas fragilidades e as fragilidades da escola, do nosso trabalho, enfim. Então, dar visibilidade ao que é potente e ao nosso trabalho é sempre realmente é um fortalecimento, é sempre resiliente também, né? Nos inspira, nos encoraja a continuar, né? Sim. Espero ter respondido, professor Alberto. Assim, ter contribuído, né, com a Oh, minha partilha. excelente, professora. Até anotei aí. É difícil os nossos alunos que são adeptos do rap pensarem que Sim, ele é um derivativo daquilo que é nosso, né? sim, E pensar que a riqueza ah, que está trabalhada aí. Agora, são coisas marcantes que pode acreditar, eles vão manter na memória afetiva e, né, vão se tornar cidadãos de melhor porte, porque vão carregar isso, né? Mas muito boa essa visão da brasilidade, especialmente porque agregou ao conteúdo formal um novo jeito de olhar, né? Então, o aluno deixa de considerar aquilo ali como um peso a ser aprendido, um mero conteúdo, né? Para ser parte da vida dele, porque é uma abertura de visão. Muito obrigado muito pelo obrigada. seu enriquecimento aí. Oh, muito obrigada, eu que agradeço. Aí, vamos ver Os se isso recursos. que a professora Priscila mencionou, quando houver a possibilidade aqui de expormos, né, esse material também para que outros colegas sejam Com brindados aí com certeza, essa riqueza, né? com certeza, à disposição. Obrigada, Helenice. E também até a construção dos elementos aqui simbólicos, né? O capacete da cidadania, pensei, tem que ser um capacete estruturado, né? Para as pedradas e quedas e tropeços, né? Que a gente bate, opa, Verdade, minha amiga, amortece. é verdade. Aproveitando aqui a brincadeira. Uhum. O nosso espaço de fala vai continuar aberto, né? Sempre nessa relação aqui né? Vamos revezando os turnos aqui da nossa fala. E eu vou dando continuidade então aqui, e mesmo que não tenha comentado, né? Mas aproveite então no chat, né? Para indicar a sua escola, né? Eu sei que aqui temos escola de Santa Maria também e de Samambaia, né, para partilhar um pouquinho, né, de como estamos, né, nas nossas
nas nossas escolas, seja no na moral, nesse movimento de retomada, de reencontro ou de fechamento. Então, nesse momento, né, eu faço questão até de compartilhar diretamente do nosso ambiente Moodle, né? Vou fazer esse movimento aqui, porque ele vai ser muito importante para a gente compreender esse primeiro ponto da nossa da nossa do nosso encontro de hoje, que é com relação à nossa recomposição de conteúdos da formação. Todos nós estamos formalmente, né, inscritos no percurso da EAP, né, aqui no Namoral de Aprendizagens para a Integridade, e temos aqui, né, o Moodle como uma referência do nosso ambiente de aprendizagem. Então, tem aqui uma recepção, né, e abaixo nós temos a organização em módulo, né, dos nossos encontros. Os encontros que estavam programados no nosso calendário, disponíveis também aqui, né, no nosso cronograma. Então, para cada módulo, nós temos alguns materiais, e esse material aqui é padrão, né? Nós temos a gravação do encontro, nós temos o material, nós temos, né, atividades, textos, vídeos, recomendações, né, o material que é complementar, e uma atividade. Essa atividade nós estamos, né, chamando de atividade de recomposição. Então, vou abrir aqui, por exemplo, o encontro 12. Opa, fugiu aqui. Eu estava muito tempo conectada. Deixa eu só mudar aqui uma particularidade para melhorar a minha visualização aqui, para ficar próximo. Então, pessoal, como vai organizar, né? Observando que nós temos um cenário de professores que estão entrando em recesso, professores que estão retomando atividades, a nossa recomposição, né, de atividade será apenas de conteúdo. Então, não teremos encontros online e nem encontros presenciais, né? O nosso último momento virtual online desse semestre é hoje, né? Então, como você vai fazer a contabilização da presença nesse período, né? Principalmente aqui a partir do encontro 10. Você vai perceber, por exemplo, vou abrir aqui o encontro 12. Eu tenho aqui a seguinte organização: aula gravada, né? Então, vou aqui abrir a aula gravada. Olha só, Oi, para diretamente dos você. estúdios da Mesmo, EAP com a muito professora prazer. É um Fernanda, prazer para mim também estar né? aqui agora Então, com temos vocês. aqui já o Vamos. conteúdo do encontro 12. Em seguida, o material que a professora Fernanda vai aqui também apresentando, você vai encontrar também no módulo do encontro. Então, lá naquele espaço do encontro, você consegue também ter acesso a esse material. Por exemplo, quero apresentar esse material na minha próxima aula, ou um material aqui no sentido do conteúdo mesmo, né, do Namoral, o desenvolvimento aqui, por exemplo, do divertidamente, relacionado, né, às nossas emoções, como eu me encontro, né, a importância da gente nomear as nossas emoções, né, o emocionário, hoje se fala muito nisso, né, a gente não teve esse letramento emocional na nossa infância, né, fomos ali, de certa forma, é, não tinha esse tempo, né? Não tinha esse tempo no sentido de falar, olha, a raiva faz parte, o medo faz parte, né? Então, esse letramento emocional, né? Ele realmente é um entendimento muito contemporâneo, muito, né, próprio de agora. Então, beleza, tenho aqui o material do encontro, que pode também ser um recurso em sala de aula. Em seguida, nós temos esse espaço de repositório, tem os materiais complementares e tem a presença. Como você vai demonstrar a presença nesse encontro 12, por exemplo? Fazendo atividade de reposição. Então, em todo módulo, você vai encontrar essa mesma estrutura. E assim nós vamos fazer a recomposição, né, dos nossos conteúdos.
Então, atividade, no caso online ou presencial, não teremos com relação a esse primeiro semestre, né? A reposição será feita a partir, né, da participação, né, da gravação, observando o material complementar e também a presença por meio da atividade. Então, vou fazer um novo movimento aqui, por exemplo, no encontro, vou abrir o encontro 11. Então, deixa eu ver aqui. Beleza, vou lá para a aula gravada. Vou encontrar também a mesma referência, uma aula da professora Fernanda e da professora Marcela, né? Que eu vou ter também o mesmo, né, o material que foi apresentado no encontro e uma atividade de recomposição. Então, essa é uma forma, né, de contemplar os professores que estavam em atividade e oportunidade também da certificação dos professores, né, que estavam nesse movimento, no movimento grevista, né? Então, beleza. Estou aqui atenta ao chat também. Para além das atividades de recomposição, nós temos a nossa avaliação formativa, né? Então, uma vez inscritos aqui no percurso do Namoral, nós temos, né, reflexões e ações a partir do que produzimos na escola, né? Então, por exemplo, o professor Wellington trabalha muito bem também a ludicidade a partir das temáticas do Namoral. Então, como ele percebeu a brincadeira, o jogo, como uma estratégia para trabalhar as virtudes, para trabalhar, né, a honestidade, para trabalhar a coragem, para trabalhar a verdade. Então, a PRAD, né, esse módulo que é a prática reflexiva da aprendizagem desenvolvida, tem esse nome, né, mas a PRAD é o nosso instrumento avaliativo que vai ser a nossa certificação. Mas tenhamos muita clareza que, na verdade, a PRAD é o que nós já estamos produzindo, ou que foi produzido, ou que foi possível de produzir nesse espaço-tempo, né? Enquanto estávamos em sala de aula, trabalhando na moral. Então, vou compartilhar aqui a pergunta que vai nortear a nossa reflexão. E é uma reflexão-ação. Por que eu estou falando de reflexão-ação? Porque é o que nós estamos desenvolvendo, né? É o que nós já estamos fazendo em sala. Então, quais aprendizados, né, você leva da formação na moral, aprendizagens para a integridade? No nosso processo aqui, né? Considerando os eixos de aprendizagem e desenvolvimento da integridade, né, no caso, integridade individual, a integridade coletiva, que estávamos a construir principalmente na segunda missão, e a integridade altruísta, que vamos continuar trabalhando, dando prosseguimento, principalmente no terceiro e no quarto bimestre, né? Então, como a formação tem contribuído para que você possa educar para a integridade? Então, por exemplo, quais foram as nossas alegrias, quais foram as nossas surpresas, os nossos desafios, né, observados, né, até o presente momento, considerando esse espaço-tempo, né, do primeiro bimestre, do segundo bimestre, né? Então, por exemplo, conseguir construir o herói, a trajetória do herói. Então, posso fazer minha reflexão, né, a minha reflexão-ação a partir da produção do herói, né, e como levantar as características, né, as virtudes, as forças ali, as potências de caráter, reverberou também na minha prática pedagógica, na mediação, na condução de uma roda de conversa, né, que muitas vezes é um desafio, mas é também uma liberdade. Então, na PRAD, nós vamos ter esse movimento nosso de certificação, né, de avaliação da nossa formação também. Então, nós temos aqui algumas conduções, algumas orientações, né, para o fechamento do percurso do primeiro semestre. Isso. Ah, seja bem-vindo, Gustavo. Estamos na área, né? O Gustavo tem uma característica um pouco particular, porque ele estava, exatamente, o professor Alberto já respondeu, né? Você estava, Gustavo, né, ali como coordenador, observando o que foi possível, né, no seu contato, né, de trabalho com o Namoral e depois já
em outras questões pessoais, mas exatamente isso. Ah, o Gustavo estava em sala. Isso, Gustavo, exatamente isso, né? Do que foi trabalhado nesse momento, né? O que você conseguiu é, participar. Então, vou fazer em minha escola daquilo que estive no colégio. Exatamente, consegui agora reler. Então, nós temos aqui algumas orientações, né? E estabelecer uma data também de referência. Então, temos a recomposição do conteúdo, né? Com os módulos que já estão, né, completos lá no nosso Moodle. E temos também o módulo que se chama PRAD, que é essa prática de, né, de reflexão, ação. Então, terminando, finalizando, né, esses módulos, né, nós temos o dia 25/7 como uma referência. Então, as gravações é para presença, né, e recomposição das atividades, das aulas, dos encontros, e a PRAD, né, também como atividade, como instrumento avaliativo. Lembrando que esse instrumento avaliativo da formação também foi flexibilizado, né? Porque nós estamos sempre fazendo uma reflexão da nossa prática pedagógica. Então, o que foi possível, né, de construção até esse momento. Professor Alberto, alguma contribuição nesse sentido? Porque esse é um ponto importante, né? De como a nossa recomposição da formação. Então, essa questão do conteúdo é importante para você fixar, porque nós sabemos que a repetição ela leva ao aprimoramento. E para você se apropriar disso, para essa sequência. Então, como é que vão se dar as missões daqui para diante? Se você tem alguma dúvida de algum desses conteúdos, então é a hora agora de. É a mesma coisa que você faz com o seu aluno, você faz consigo mesmo, aí via Moodle, de revisar, verificar e a parte da PRAD, então, é essa construção de um texto em que você comprova a sua aprendizagem enquanto estava ensinando, né? Você estava ensinando o aluno, fazendo com ele, e estava aprendendo. E focar muito nesses três eixos da integridade. Como é que, como indivíduo, você se viu transformar de embaixador, que é o ser, para o influenciador, que é o fazer, o próximo, e então vocês juntos agora vão trabalhar nessa parte da integridade altruísta, que é fazer no coletivo para o outro, é altruísta. E pensar, né, essa parte altruísta nós vamos trabalhar muito agora no segundo semestre. Ela foi trabalhada levemente, né? Como, por exemplo, quando você perguntou, mas esse herói, essa heroína, essa liga vai existir baseado em virtudes, em princípios, para o quê, na verdade? O que eles vão fazer? Por quem? Para quê? Então, quando você levou o alunado a pensar isso, você também estava refletindo, e agora é o momento de você registrar isso. O que é importante é você deixar esse registro, porque isso nos ajuda também a aprimorar. Por exemplo, os manuais que vocês usam, de oitavo, que também pode ser usado pelo sexto, o de nono pode ser usado pelo sétimo, foram construídos a partir de colaborações de colegas como vocês que estão em sala de aula. E isso traz para nós a possibilidade da realização. Então, quando você contribui com algo assim, com qualidade, todos nós vamos sair ganhando. Então, algumas ideias já partilhadas já foram anotadas para serem aprimoradas, quem sabe para o ano que vem. Estamos na equipe, por exemplo, construindo material específico para sexto e sétimos anos. E isso só é possível com contribuições de várias pessoas, porque as realidades elas precisam ser abrangidas, né? Elas são diferentes. Então, essa parte. E para você voltar lá àquela recomposição de conteúdo,
Mas nós temos a outra que é a parte da frequência. Eu acho que a professora Priscila vai comentar, né? Vai estar ali também disponibilizado. Eu acho que dá para mostrar isso via Moodle, né? Ah, esse terceiro item. E Roberto, sim, deixa eu só fechar aqui, professor. A data máxima, põe aí contagem regressiva de 25, é o máximo mesmo. Isso foi assim até uma data limítrofe que a equipe assumiu junto à parte administrativa na EAP, para poder favorecer os colegas, porque nós sabemos que vocês, de certo modo, estão com uma sobrecarga, porque vocês estão fechando o bimestre, estão trabalhando recomposição de conteúdo, a frequência, vão ter que ver os casos de alunos que não vão estar mais presentes. Então, nós sabemos que vocês têm muitas variáveis e nós queremos auxiliar vocês. Mas como é o na moral e nós trabalhamos com a questão da integridade, nós temos que olhar, por exemplo, situação de colegas que não estiveram em todos os momentos, em todos os encontros, por uma razão ou outra, não têm um atestado e precisam dessa justificativa. Então, há uma outra possibilidade aqui. Professora Priscila, pode demonstrar, por favor? Estou aqui na tela, Alberto. O professor Adilson também Quer pode fazer uma falar, colocação? Adilson, à disposição. lá no Miguel Arcanjo, a gente optou por fazer o dia D no em agosto, quando retornar, que sempre todo mundo está, digamos, engajado no projeto. Aí, no nosso problema lá que teve, foi só um professor que entrou de greve. Mas a gente optou por estar todo mundo junto, que é o meio, acho, correto, porque teve muitos alunos faltando também. Ia num dia, faltava no outro. Então teve esse descompasso, esses perrengues aí. Então acho que a gente pode se organizar, que a gente tem o material já, ficou Sim. coletando material, tudo, preparando para o agosto. A perspectiva nossa era que sempre do depois, que não tinha como, embora que estava marcado com a presença do Ministério Público na escola. Então, essa é a nossa visão de todo mundo fazer com que as coisas aconteçam. Já estava tudo pré-preparado, porém a greve veio, então teve esse contratempo. Então, só completar isso, antes da professora Priscila demonstrar, é importante, quero frisar, a questão das escolas escolherem uma data para o dia D. Isso tem que ser comunicado de imediato para o professor formador, para que haja a interlocução com o Ministério Público, a marcação da data, ver a disponibilidade de um representante do MP, já que esse representante é um serviço voluntário. Ele se disponibiliza a estar na escola em um determinado momento, mas tem de haver uma conjugação de agendas. E, por exemplo, o professor formador, eu, por exemplo, acompanho 9 escolas em 2 regionais. Professora Priscila, 2 regionais. Professora Fernanda, 2 regionais. Quando nós temos a concomitância de datas e de escolas, não tem como mandar o original para um e a cópia autenticada para outro, porque alguém não vai se sentir aí íntegro, não é? Então, temos que trabalhar nessa parceria e o diálogo aí. Então, tão logo vocês tenham uma data, mas só vai ser lá na segunda quinzena de agosto, vai ser no final de agosto. Mesmo assim, agora é o momento de se fazer esse registro Hein, para Alberto? esse combinado. Sim, professor.
Desculpe estar te interrompendo, Sim, por mas favor. lá porque tem um processo lá diferenciado, porque agora vai ter nova diretoria, né? Ou seja, a Sim, direção vai sim, estou mudar. sabendo. En- É, É, então, esse, para a gente ter um perfil mais homogêneo, pensando já 2026, a gente tomou essa iniciativa, de colocar, porque aí os alunos já vão estar mais engajados, mais, digamos, estimulados para que a gente possa fazer. A gente já tem até umas ideias para a missão 3 já preparada. Acho que isso aí vai auxiliar muito e vai ajudar. sim. Dia só complementar a semana dele. Vai ser um dia. Terminada. Acho que o áudio ficou aberto. Deixa eu Tá mutar aqui. Acho que era, complicado. era um outro áudio que causou ruído. Você terminou a fala, professor Adilson? E terminei a fala, só mostrando que a gente já vai preparar e assim, quando a gente retornar, a gente deve encontrar em contato com, no caso, o professor formador, no caso, o Alberto, para que possa já estar direcionado o dia, né, marcado o dia, para que a gente possa desenvolver o projeto na íntegra, da missão do dia D. Obrigado. Maravilha, professor Adilson, obrigada. E é nesse olhar mesmo, né? Nós estamos observando que faz muito sentido quando a gente consegue estabelecer a data, né, significativa e que vai ser interessante na nossa escola, né? Então, vamos articulando, né, as pessoas, os agentes, né, que são importantes nesse momento. E aí, como o professor Alberto disse, né, então, em todos os encontros, né, em todos os módulos, nós temos a estrutura, né, por exemplo, da aula gravada, do material, de um material complementar, quando indicado, e a presença, o formulário da presença. Então, tem atividade de recomposição, por exemplo, de frequência, lá do dia 25/3, 27/3. Então, é possível também equalizarmos essas eventuais, né, faltas e atividades que, né, ficaram no meio do percurso, né, em função de conselho de classe, né, em função de atividades de planejamento do próprio namoral. É o que estava comentando aqui, a gente sempre reforça isso na equipe e na nossa perspectiva de formação. O Namoral é um curso, né, na EAP que está no eixo de práticas, né, ali de práticas pedagógicas também, né? Então, em toda reflexão, em toda teoria tem a ação, né? Não existe a separação entre as duas, mas a dimensão prática ela reverbera, né? E é muito potente aqui, né? Principalmente na partilha das nossas experiências, né? Dos nossos percalços, das nossas alegrias. Então, foi nesse olhar sensível e possível que em todos os módulos há uma possibilidade, né, de gravação de orientações, né? Por exemplo, isso aqui eu encontro né? Foi uma reunião na própria EAP, né, com vários convidados. Então tem uma estrutura um pouco diferente, porém possível, olha só, de contabilizar a presença, né, por meio da gravação no próprio canal da EAP. Existe também um canal de formação do projeto, que eu vou deixar no chat, mas é onde todos esses encontros, os nossos encontros estão gravados, né? Então, é realmente um movimento, né? O professor Alberto aqui relembrou, né? São duas atividades, atividade de recomposição de frequência nos encontros, né? No sentido de justificar alguma, né? Mesmo anterior ao período da greve, né, do nosso calendário de greve, né, após impactados, e também o módulo aqui, né, não esquecer da nossa prática reflexiva a partir do que foi produzido possível nesse espaço-tempo com o Namoral. Exatamente. As gravações estão no YouTube, né? É o mesmo direcionamento aqui do Moodle, né, que já nos leva direto.
né? Então, nesse sentido, né, da formação e nesse fechamento, né, observando o nosso calendário, né, e assim como estão fazendo também todos os cursos, né, no caso da casa, observando que, né, é importante garantir ao professor, né, a oportunidade de fechamento do percurso, né? Então, alguma dúvida em relação a isso? A esse movimento? Eu tenho uma, Pode falar, professora Gustavo. Priscila. E o professor Wellington Não, também. Wellington. Isso, A perdão, minha é dúvida, porque no chat foi o Gustavo, né? Pode falar, Wellington. a minha dúvida é a seguinte: é, a- quando que a gente tem de prazo para assistir essas aulas? Maravilha, Wellington. O professor Alberto, né? Ele até falou assim, uma data assim, ó, o nosso compromisso com a instituição, com a casa, né? Nos comprometemos até o dia 25, né? Já foi a nossa data de negociação, né? Do fechamento dessas atividades, né? Da gravação e também, né? De colocar na presença e a possibilidade, né? Da PRAD. Então, a gente tem até o Né? dia Então, vinte e até o cinco para assistir essas aulas. Isso, porque o fechamento, Wellington, nós vamos fazer no dia 27. Então, ficou um prazo bem, né, bem enxuto e muito, né, limite aqui para nós também, mas assumimos como uma possibilidade, considerando, né, tantas ações e encaminhamentos, né, nesse movimento agora de retomada ou não, de fechamento. Então, achamos que conseguiríamos, né, negociar até o dia 25 e 27, de fato, se dá o fechamento, mas com a gente aqui os professores da formação. Então, a data de referência é o dia 25/7, desse mês agora de julho. Priscila, eu entendi direito. É que eu sou meio devagar, eu não sou rápido que nem o pessoal aí, não, eu sou mais lento. Então é o seguinte, cada aula dessas vai ter uma atividade de recomposição, é isso? Para a gente entregar até o dia 27? E elas já estão lá, as Exato. atividades? Já estão, Gustavo. Então, por exemplo, Ah, se você clicar aqui, eu não sei se eu estou compartilhando a tela ainda, mas no encontro 3 tem a mesma estrutura. A aula gravada, até aqui, opa, a aula gravada, aqui, né? As aulas são várias, pessoal. Sou eu, às vezes, fazendo uma careta, às vezes, né? Aqui professora Marcela, professor Aécio, professora Fernanda, né? Todo mundo teve uma contribuição também nas gravações, né? De encontros que foram realizados e encontros também que foram gravados especialmente para esse período da pandemia, ou da greve, né? Então, tem esses dois tipos de gravação. Aqui o material do encontro, por exemplo, do encontro 3. Parei de Priscila, compartilhar, né? Deixa eu voltar, retornando. Priscila. Então, voltei aqui ao mesmo módulo, vou ter o link da presença, e aqui logo abaixo, Gustavo, só para observar aqui, a atividade de recomposição e da frequência, né? Então, navegue pelas pastas, aulas gravadas, então tem aqui já um questionário referente a essa gravação. Então, em todas, tem uma reflexão ali no sentido de Aí. recomposição. Em todos os módulos tem essa mesma estrutura, né, de instrumentos aqui, né, de apoio. Deu para entender, Gustavo, no sentido, né? tranquilo, Então já estão tranquilo. disponíveis. Tá bom, tá. Eu vou Então, começar a me alguma coisa organizar que vai. também. Perfeito. Alguma coisa que vai variar é no sentido, tem a indicação de material complementar, é um vídeo, é um texto, né? Por vezes é o próprio manual do professor, né? Então, é nesse sentido. Aqui, por exemplo, né, tem a errata, né? Então observe que vai ter alguma, né? Por exemplo, nós tivemos um encontro presencial na regional. Então esse encontro presencial na regional, ele não foi, né, gravado, por exemplo. Então vamos ter essa particularidade, né? Então já está à disposição,
né, até para a realização no dia 25/7. Professor Adilson, perdão, te interrompi. Não, desculpe, mas é assim mesmo. Olha só, a gente vai ter que entrar no site da EAB tudo para assistir essas aulas, é isso? Perfeito. Assim, para assistir a gravação, especificamente, tem o canal no YouTube. Porém, as atividades, né, e o material, e a frequência, a presença, está disponível mesmo no módulo DEAP. Então, vou até sair aqui, né, o nosso ambiente de virtual de aprendizagem, o nosso endereço aqui é o professor Adilson. Eu vou deixar no chat, Se quiser né? E aí assistir, realmente é o acesso na EAP, sim. Se no quiser Moodle. assistir as aulas tudo numa semana, pode, então. Na sua organização pode fazer o Namoral Flix, né? Ali de maratonar as gravações, exatamente, observando, né, o que é significativo, o que chamou a atenção, né? Possível sim, dentro da sua organização, né? Considerando que você está no curso, participando das ações junto ao professor Alberto, né? Então pode tanto resgatar, relembrar as aulas que você, né, participou e eventualmente eh, recompor alguma, né, que você tenha perdido ou estava em alguma atividade da escola, né? Então, fica também como um refresco, né? São flexibilizações, pessoal, necessárias em tantos cenários, né? Então, seria muito seria realmente descompassado, né, se não fôssemos observar as tantas produções que nós já realizamos, né, em sala de aula, com o Namoral, com os projetos, conversando com o Namoral e os projetos, né, que já estão presentes no nosso calendário, nas nossas ações pedagógicas. Então, é uma forma, né, que foi também chancelada pela EAP, né, no sentido de direção. Então, todos os cursos estão nessa mesma orientação de uma reposição de conteúdo, né, oportunizando a certificação, né, e essas particularidades do nosso momento, né. Então, acredito que tenhamos aqui algumas alternativas, né, para equalizar as nossas questões relacionadas à frequência e à formação também. No segundo semestre, nós teremos, né, mais, por exemplo, mais referências, experiências e amadurecer mais a nossa reflexão, até mesmo para o nosso objeto ali de formação, de avaliação, né? Então, continuar amadurecendo esse processo, né, de formação do Namoral, de como impactou, como reverberou na nossa comunidade, né, na nossa prática pedagógica, a aprendizagens para a integridade via o jogo na moral. Eu vou novamente aqui compartilhar, só para, né, deixar aqui algumas informações também de ordem prática, né? Então, cadê aqui? Opa, nesse aqui não. Então, temos o dia 25 de referência, e para as inscrições e a retomada do nosso percurso, a retomada dos nossos encontros aqui online, se darão na segunda, deixa eu ver aqui, na segunda semana de agosto. Na verdade, o período das inscrições, os percursos da EAP, né, vai iniciar no finalzinho de julho, dia 28, vai até o dia 14 de agosto, mas nós vamos continuar, né, com a nossa lista fechada, com os nomes que a escola já indicou, com a possibilidade de acréscimos também, de algumas mudanças, né, mas vamos continuar com aqueles mesmos dados que foram indicados pela escola, e os nossos encontros de forma, né, presencial e síncrono online, nossos encontros retornam na semana do dia 19 e dia 21 de agosto. Então, é a nossa continuação com sentido da formação, certo? Então, com relação à formação, são essas orientações aqui de fechamento, essas orientações da nossa organização.
E outro momento também muito importante, né, diz respeito ao nosso calendário, né? Falamos aqui do calendário da formação. E existe o calendário do regulamento do jogo na moral, não é verdade? Das missões, das ações realizadas na escola, né? Então, dentro desse, na nossa dimensão jogo, né, existe um regulamento que foi apresentado no início, né? Então, como datas de referência, eu gosto muito do termo datas de referência, porque ainda mais trabalhando, né, numa perspectiva de projeto e nós temos uma construção em processo, mas existe uma data de referência até para nortear o trabalho das 14 regionais e das 70 e tantas, né, aqui escolas, né, que jogam aqui o Namoral, né? Então, a ideia, inicialmente, né, estabelecemos aquele calendário e nós tínhamos o quê? A organização de missões, né, no caso, a serem desenvolvidas, né, refletidas e ali de uma produção dentro dos bimestres. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto, não é verdade? E datas de referência. O nosso segundo bimestre, ele foi impactado, né, em função da greve, então, nós esperamos e demos orientação, né? Olha, pessoal, né, com relação à entrega das atividades, entrega das missões, né, fiquemos tranquilos que nós vamos, né, retomar e pensar em alternativas após o calendário da greve. E aí, considerando, eu fiz até a leitura aqui, eu vou até resgatar a fala da professora Susan aqui no nosso chat, né, falando assim, o CEF Sargento Lima, lá em Santa Maria, né, na Vila Naval, está no retorno, voltando nesse momento para as avaliações bimestrais, a Feira de Ciências está bem corrido, né, algumas escolas retomando com festa junina, né, então temos muitas ações. Então, uma forma de pensar no calendário das missões e das ações do Namoral na escola é sempre pensar no Namoral como uma possibilidade, como uma ferramenta significativa de aprendizagens, né? Então, um caminho significativo, né, para os alunos, para a comunidade escolar. Então, como organizar, né? Exatamente, a festa junina também, Susan, não vamos nos esquecer, né? Muitas escolas fazendo essa retomada com festa, né? Uma forma também de chamar os estudantes para reposição. Então, como fazer um calendário que faça sentido, que não tenha sobreposição de ações, que não seja o cumpra-se esvaziado e tarefeiro, né, de atividades, mas que de fato venha refletir, né, as temáticas, venha refletir uma articulação, uma participação dentro da escola. Então, lá no início do ano, nós tínhamos um regulamento com várias datas de referência, né, dentro do nosso calendário bimestral. Pensando num calendário pós-greve, qual foi a flexibilização e a nova organização com relação às missões? Nós teremos um único prazo de entrega para as missões. A data de referência, né, e a data ali estabelecida também negociada, tudo negociado. A data negociada é no dia 6 de novembro. Então, nós teremos até o dia 6 de novembro para organizar as datas que são interessantes, as datas que são significativas e que a escola de fato percebe como, né, produtivo e interessante para realizar o dia D. Por exemplo, na terça-feira nós escutamos, né, experiências de escolas que vão utilizar o dia D como um atrativo da reposição. Então, o movimento de chamada dos estudantes da reposição, né? Tivemos essa fala na terça-feira. Porém, há escolas que estão percebendo que, nesse momento, até para que tenha um nível de participação e de preparação dos nossos estudantes, vão realizar o dia D em agosto. Perfeito, né? Assim também como o herói busca os perrengues. Começou a reflexão dos questionários. Ah, mas não terminamos, não fizemos em todas as turmas. Pode ser um recurso
também pedagógico, até um recurso de leitura também de como a comunidade está retornando, né, nesse período agora da recomposição, da reposição, então pode ser utilizado agora, mas também pode ser em agosto. O que significa, né? A escola vai fazer o seu próprio calendário das missões a serem desenvolvidas. Então, nós temos aqui o dia D, né, para os sextos e nonos anos. Perdão, para os sextos e para os oitavos anos. Nós temos o herói busca os perrengues, né? E para os sétimos e nonos anos, nós temos o dia D. Então, a escola vai discutir, compreender, né, qual a data interessante para a realização, né, da entrega das missões, né? Então, nós vamos fazer dessa forma. Já no terceiro bimestre, tínhamos o processo, né, e a organização da cultura da Embaixada da Confiança, né? Como trabalhar a cultura da confiança dentro da escola. Então, o PEG-PAG e a restauração interna. Então, a escola também vai pensar ali na data a ser, né, desenvolvida essas missões, né, da cultura de confiança, do PEG-PAG e da restauração interna. E também no quarto bimestre, um por todos e todos por um. Então, qual data interessante, né, para realizar essa ação, né, na nossa comunidade? Então, essa é a primeira mudança, né, no sentido de flexibilização do nosso calendário, né? Mudamos as datas de referência apenas para uma única entrega. Essa entrega antes, né, nós tínhamos os formulários, e aí nesse formulário você colocava a entrega da missão, colocava a foto, colocava a legenda, né, uma experiência do aluno, um depoimento, a sua percepção, a sua avaliação do processo. Então, essa forma de entrega também vai ser, né, foi modificada. Um documento único, Word, né, com espaços ali determinados para imagens e textos também, a ser, né, no caso ali, apresentada no dia né, até o dia 6/11. Então, esse documento, né, com espaços e definições aqui, ele vai ser enviado para a escola, né, via SEI. Então, você vai receber esse documento via SEI para que a escola, né, entregue também um formato único, né, para um e-mail, né, um e-mail a ser informado. Não é verdade, Alberto? Vai ser via e-mail, né, a entrega desse documento Word. Então, é um Isso. documento para a escola, né, que vai ser também orientado nesse e-mail, né? E todas essas informações nós teremos já na próxima semana, né, num SEI enviado à escola pela Assessoria Especial de Cultura de Paz. Então, muito importante estar colado à gestão, né, para justamente para perguntar, pessoal, já chegou? Olha só, fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo da formação que vai ser enviado um e-mail com novas orientações aqui a respeito do regulamento do Namoral. Porque o regulamento do jogo, na verdade, né, do jogo Namoral, né, nós tínhamos datas, nós tínhamos formulários, uma outra organização. Né? E para esse período agora e calendário pós-greve, é interessante a gente pensar, né, quais formas de organização, né, o Namoral se faz significativo e de construção de processo dentro da escola. Então, nada melhor do que o nosso próprio coletivo, né, da comunidade escolar, pensando o que é, né, possível e viável, né, dentro da nossa própria escola. Alberto, nesses pontos aqui, muitas são, né, as questões. Aí poderia complementar no sentido da apresentação desse calendário, né, importante também, não é verdade? Sinalizar, né, que existe já essa organização É, das é, missões. isso é importante, porque, como a professora Priscila mencionou, não é um ativismo só para mero cumprimento. O importante é que esse conteúdo seja assimilado. A ideia da integridade, da ética, da cidadania, o esperto mesmo é ser honesto, o conceito de virtudes e a prática disso esteja incorporado no uso, por exemplo, de rodas de conversa. Você pode ser um professor, vou tomar a liberdade aqui, a professora Helenice, de língua portuguesa, eu também procuro trabalhar a língua mater,
quando estava em sala de aula, eu fiz quantas rodas de conversa para discutir o teor de ficha literária, mas o fio condutor era o na moral. Por exemplo, estudamos contos de autores latino-americanos. As três perguntas que nortearam a redação da resenha sobre o conto eram os aspectos tirados da premissa do na moral. Uma obra literária que eu trabalhei com eles, O Cidadão em Comum, que é a história de um jovem paulistano que se descobre possuidor de poderes sobre-humanos, 7 capítulos, leitura dirigida em sala de aula, resumo, resenha, debate regrado, ficha literária com 7 parágrafos, com roteirinho e tal, tudo a partir do fio condutor na moral. Então, quando você pensa sobre isso, o seu conteúdo ele pode ter esse fio condutor. E os formadores da equipe, eles se preparam para auxiliar nesse aspecto. Então, quando você pede ajuda para nós, você está nos ajudando a aprender também de uma forma melhor. E é esse o intento. Então, quando você cumprir a missão, qual é o intuito do cumprimento da missão? Que mudanças substanciais estão acontecendo em sala de aula? Como o comportamento dos meninos, por exemplo, ano passado, uma colega lá do Paraná, de língua portuguesa, professora de português dos nonos anos, mas com PD e na moral nos oitavos, começava as aulas das sextas-feiras por uma imposição de um nono ano impossível de ser trabalhado pelos demais colegas. Como é que eles diminuíram o grau de violência gratuita no trato entre os alunos, com roda de conversa? Mas essa turma de português dessa professora, a professora Camila, não era uma turma de PD na moral, era só de português. A exigência da turma foi, professora, aquilo que se vê lá no na moral, nós queremos aqui na aula de português. Ela se reinventou. E a mudança os alunos chegaram a identificar subordinadas. Olha só. Então, o que que nós podemos trazer para vocês? É de se aplicarem a esse exercício, né? Professora Helenice, ó, eu moro no Guará. Se a senhora marcar um momento, eu atravesso a avenida, estou aí no CF8, não é? Levo o livro, faço a demonstração, empresto uma prova de 10 itens de só quem sabe ler, escrever, preencher, gabarito, o menino tem que preencher com caneta preta, né? Um roteiro de ficha literária, para nós trabalharmos algo assim, tá bom? Então, professor Gustavo também, isso, por exemplo, os direitos humanos, como é que eles podem ser trabalhados e construídos. Uma experiência porque eu passei numa escola mas de ensino médio no ano passado, que não foi adiante por conta das N variáveis de reformas indefinitivas do ensino médio, lá no Paraná, o ano passado, foi justamente isso. Um professor que encabeçou a construção do Grêmio Escolar. E ele foi extremamente feliz e bem-sucedido nisso. Então, ele usou o fio condutor na moral. Alunos que estavam totalmente desajustados, sem foco, desanimados, para fazerem qualquer coisa, sem perspectivas. Ele começou as discussões a partir do material do na moral. Então, quando nós pensamos aquilo que é possível de ser trabalhado, é infinita possibilidade. Agora, nós precisamos isso e cumprindo o currículo, exatamente. Você, sem medo de ser feliz, de preencher um diário, de passar por fiscalização. Estou falando de coisas palpáveis, pessoal, experiências, porque eu mesmo passei na minha sala de aula, sob tutela da professora Priscila, na formação,
e depois auxiliando outros colegas, né? Então, isso é possível. Agora, não realize as atividades por mero cumprimento. Sabe por quê? Os nossos alunos eles estão cansados disso. Ontem, por exemplo, eu estava em sala de aula quando um aluno me perguntou o que que na moral podia fazer pela matemática. Minha área afim é português, mas eu sou amante da matemática para manter as contas no azul. Então, se você tem um perrengue com a matemática, sua emoção não está bem resolvida. E educação financeira é questão emocional. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu peguei uma fração, porque eu fiquei sabendo que os meninos estavam estudando fração, numa conversa com um professor de matemática. Escrevi lá 1/16, porque 1/16 é uma boa partição de pizza. E a gente sabe que pizza é o melhor exemplo para começar a ensinar menino a pensar em fração. É uma coisa concreta. Eu tive uma colega aí no CF8, professora Helenice, que levou uma pizza e dividiu em 32 pedaços, porque eram 32 alunos. Pensa, né? E aí essa professora desconstruiu o jeito pesado de aprender a matemática. Olha, não entendam como uma crítica. Isso é uma cultura brasileira que é triste. Então, ontem eu escrevi 1/16, 1/16 no denominador. E depois eu traduzi aquilo em 0, o quê? Aí os alunos ficaram, eu falei, como é que a gente representa? O que que a vírgula representa em português? Aí um menino falou assim, uma pausa. Eu falei, uma pausa para quê? Para o pensamento. Aí eu falei, é mesmo? É. O que que você quer dizer? Aí ele veio com um exemplo, porque ele não sabia pensar o conceito, mas ele sabia dar um exemplo. E eu realizei a operação de divisão de 1/16. E depois fiz a prova dos 9, demonstrando para eles o valor da vírgula. Agora, o que que é isso? É, na moral, você trazer para eles uma desconstrução de pensamento. Porque nós vamos continuar fazendo os nossos alunos sofrerem, pensarem que a escola é um castigo. É impossível continuar isso, pessoal. E o na moral que nós temos defendido aqui na equipe é de ser um elemento transformador a partir dos nossos colegas. Porque já basta para os nossos colegas sofrerem as pressões diversas, né? Vindo de cima para baixo, a coisa institucionalizada e para a qual nós temos que prestar contas. E depois vemos que a sociedade não reconhece que nós estamos fazendo papel além daquilo para o que nós somos é, pagos. Então, não estou fazendo isso, as pressões institucionalizadas, exatamente. Não estou fazendo um discurso aqui falacioso, dúbio, mas é isso que eu tenho para mim. Então, a descoberta, por exemplo, eu trabalhei cultura da paz até ser levado ao namoral. Eu agreguei ao namoral o que eu vim trazendo de cultura da paz, da comunicação não violenta. Resultados louváveis que foram obtidos em escolas, aí no Guará, por exemplo, onde eu militei por mais tempo. Né? Então, eu quero concitar vocês a olharem o conteúdo do namoral que está proposto nessas aulas, nesses encontros com o professor Adilson chamou a atenção, olharem o conteúdo que vocês vão ter de trabalhar e procurarem fazer essa associação. Se precisarem de ajuda, pessoal, por favor, estejam à vontade para nos chamarem. É riqueza para nós a possibilidade de aprendizagem mútua. Se você aprender, nós também estamos aprendendo. Se você aprender, seu aluno também vai aprender. Então, todos nós vamos ganhar. É o embaixador que se transforma em influenciador e depois ele leva todos a serem restauradores. Essa triangulação, né? Esse tripé que é fortalecedor de relações. Então, fechando aqui a minha fala, porque estou sendo delongado, não sei usar 20 palavras, se posso usar 200. Né? Professora Fernanda que o diga, minha parceiríssima, né? Professora Priscila, que muitas vezes me ajuda a enxugar também os textos, mas eu quero, assim,
fomentar em vocês esse desejo de começar um segundo semestre que vai ficar com marca na sua vida, tá bom? Estamos juntos aí. Obrigada, Alberto. E até destacando aqui, Alberto, do que você falou no sentido do trabalho em rede e das potentes, né, parcerias que o Namoral e assim como atividades em projetos proporcionam, né, faz parte também, deixando claro também, faz parte da nossa reposição aqui, né, essa participação junto às escolas, né? Então, de acordo com as demandas e as necessidades da reorganização, do replanejamento desse calendário, né? Tanto nas regionais também de Samambaia, de Santa Maria, sendo esse braço para a professora Fernanda, né? No Guará, em Taguatinga, São Sebastião, Paranoá. Né? Então, em julho, estamos também realizando essas ações, né, no sentido de acompanhamento e articulação, né, do Namoral como jogo dentro das escolas, mas é claro, observando, né, o Namoral como uma formação, né, que impacta a nossa prática pedagógica, né, no sentido dos recursos, né? Você falou muito interessante, Alberto, até, né, conteúdos também que estão previstos no nosso segundo semestre, como cultura de paz, né, os recursos de da paz, de mediação de conflitos, como a comunicação não violenta, né, o altruísmo, né, essa construção do que é cultura de paz no paradigma de uma sociedade que não, né, não vive. Então, exatamente o professor Alberto colocou aqui também, né, o contato, né? Então, estamos em rede nesse movimento. Pessoal, cuidando aqui do nosso tempo, cuidando dos nossos compromissos, e para não esquecer, parei de compartilhar intencionalmente, né, a nossa tela. Eu vou colocar o nosso link da presença, exatamente, o link da presença, Minha e já fotinho. nos encaminhamentos do nosso encontro, né, agradecendo a todos a presença, e antes, né, sem sair também da nossa foto, né, que também não deixa de ser um registro da nossa presença, coloquei aqui o link, né, então podem, naquele mesmo formato, né, não deixem de assinalar, e vou pedir, né, vou fazer aqui o nosso rápido fechamento, Alberto. Temos tempo? Temos, né? Vou fazer aqui Falamos hoje, né? Iniciamos o nosso encontro com palavras de sensibilização e esperançar, e vamos continuar na certeza de que a transformação é constante, né? E a impermanência também na nossa vida, né? Então, finalizando com uma reflexão para as nossas retomadas, também para as nossas vidas, né? Temos muito a aprender com a filosofia oriental, né? Então, o conto taoísta do granjeiro, né, tem a nos passar aqui uma postura e uma leitura de vida interessante e que pode muito, né, coadunar com o espírito que o professor Alberto, né, nos convocou para esse segundo semestre e oportunidade nesse momento também. Então diz que há um tempo, né, há muito tempo, um granjeiro vivia em uma pequena e pobre aldeia. Seus conterrâneos o consideravam afortunado, porque ele tinha um cavalo, que utilizava para lavrar e transportar a colheita. Porém, um dia o cavalo escapou. A notícia logo correu no povoado, de maneira que ao chegar à noite, os vizinhos foram consolá-lo por aquela grave perda. Todos lhe diziam: que má sorte! A resposta do granjeiro foi simples: pode ser. Pouco depois, o cavalo voltou, trazendo consigo duas éguas selvagens que havia encontrado nas montanhas. Informados, os aldeãos voltaram novamente à sua casa, dessa vez para lhe dar felicitações e comentar sua boa sorte, ao que ele voltou a responder: pode ser. No dia seguinte, o filho do granjeiro foi domar uma das éguas, mas esta o jogou no chão e o jovem quebrou a perna. Os vizinhos visitaram o ferido e lamentaram sua má sorte, porém o pai se limitou a dizer outra vez: pode ser. Uma semana mais tarde, apareceram no povoado os oficiais de recrutamento para levar os jovens ao exército.
O filho do granjeiro foi rejeitado por ter apenas, aliás, por ter a perna defeituosa. Ao entardecer, os aldeãos que haviam se despedido do filho se reuniram na taberna e comentaram a boa estrela do granjeiro. Mas este, como podemos imaginar, novamente respondeu: pode ser. E assim há de infinito, né? De novo, cabe aqui a pergunta: o que de fato nós realmente sabemos, né? O que de fato nós realmente sabemos, né? Considerando que é uma constante transformação e mutação, né? A nossa vida. Então, o que nos parece agora uma má sorte, né? Ou obstáculo, ou uma grande desafio, adversidade, né? O que nos machuca, o que nos fere agora, né? Quem sabe pode ser, né? Depois momento, né? De agradecimento, oportunidade de aprendizado, né? Significativo, né? O que pode ser medo, né? Mais uma nova ferramenta, um novo instrumento, né? Então, a impermanência é um grande exercício, né, diante das nossas tantas vontades de controlar tudo, né, e ter tudo ali no nosso radar, né, mas a vida se revela de forma diferente, né? Então, aceitar a mudança faz parte natural, né? E nós estamos nesse movimento, né, de pode ser, né? Então, vamos continuar, pode ser. Pode ser na abertura, né, das possibilidades. Minha gente, muito obrigada por essa tarde. Deixa aberto também professor Alberto, professora Fernanda para fazer os encaminhamentos e tirar o nosso print que o Alberto está lembrando aqui tão bem. Então, quem puder, né, abrir aqui as câmeras aqui, então, no salve. 1, 2, 3. Opa, mais gente aqui, professor Wellington, Ismênia, professor Evaldo, Adilson. Então, vou fazer aqui o print em 1, 2, 3 e foi! Deixa eu só ver se realmente foi, gente, porque eu sou danada com essa história de print. Quando eu vejo, opa, só vou esquecer aqui. Só um momento, deixa eu ver. Né, o tempo também para preencher o formulário. Ah, estamos belíssimos, gente. Deu muito certo. Confere. Então, muito obrigada pela disponibilidade, né, por esse período, não só da tarde, mas de todos os nossos outros encontros. E nos colocamos em contato, né, já diante dessas orientações de fechamentos, retomadas, né? Falei que seria o nosso último encontro síncrono online, mas estamos, né, em contato. Obrigada. Obrigado, colegas. Obrigado, professora. Até Até outra mais. feita. Até. Boa semana para vocês.